Existia um problema na bancada de eletrônica, daquelas eletrônicas antigas, dos técnicos veteranos, que era receber um rádio que naquela época era praticamente novo. Imagine um rádio que era fabricado nos anos 1970 e 1980, ele era praticamente novo. E assim por diante, o fabricado em 80 era praticamente novo nos anos 1990. Aparelhos eletrônicos dessa época, com 10 anos de vida, eram praticamente novos se fossem bem cuidados. Mas tinha um problema que acontecia: o rádio chegava na eletrônica com defeito, o proprietário normalmente dizia: olha, eu estava usando o rádio e de repente ele morreu, de repente ficou mudo, não funcionou mais. E o que aconteceu? Algum componente deu defeito no rádio, e o proprietário, aquele que aqui no Rio Grande do Sul se chama mexerico, ou curioso, ele pegava alguma chave qualquer, que normalmente deveria ser uma chave de fenda, ia lá nas bobinas do rádio e mexia nas bobinas do rádio, pensando que por qualquer motivo, mexer nas bobinas ia fazer voltar a vida para o rádio. E isso criava um grande problema para o técnico, porque o defeito não era o alinhamento do rádio, não era a calibragem. Num rádio transistorizado, numa topologia de eletrônica analógica, se nós olharmos para esse esquema aqui, que é do rádio B470, nós estamos trabalhando em dois aqui ao mesmo tempo. Esses dois rádios pertencem ao Sr. Geraldo, lá de Brasília, e como eles são iguais e têm o mesmo proprietário, a gente então faz o processo de restauração ao mesmo tempo, nos dois rádios. O que acontece aqui? Num rádio analógico, onde a gente tem transistores, o que geralmente se encontra? Uma saída de áudio. Aqui, no lugar de T6, que é o transistor detector, isso aqui é uma característica diferente do projeto desse rádio. Ele não usa um diodo detector, ele usa um transistor na função de detector. Então, o que normalmente se encontra aqui? O sinal que vem lá da antena do rádio, seja antena de AM ou de ondas médias ou qualquer faixa de ondas curtas. Ele vai excursionando por dentro do rádio, ele encontra logo o transistor aqui, amplificador de RF, e aí ele continua, logo encontra aí mais transistores, passa por todo o estágio de FI, chega aqui no detector, seja ele um transistor ou um diodo, nesse caso um transistor, entra na etapa de áudio e vai sair no alto-falante. Então a gente tem RF na entrada, ou melhor, a gente tem alta frequência na entrada e baixa frequência na saída, frequência audível, né? Se qualquer um desses transistores aqui, em qualquer etapa, seja na etapa de saída de áudio, seja na FI ou lá na parte de RF abrir, o rádio morre. Então, o que poderia acontecer? Por qualquer motivo, um rádio tem um desses transistores aqui que abre, né, ele apresenta defeito, o rádio para de funcionar. Só que, infelizmente, o que alguns proprietários faziam? Eles pegavam, então, uma chave qualquer, uma chave de fenda como essa, iam lá nas bobinas e começavam a fuçar, literalmente, né? A expressão fuçar, ela também é usada aqui no Rio Grande do Sul, porque alguns animais, por exemplo, como os suínos ou até as aves, elas fuçam para encontrar a comida. E olha o que acontece então. Se a pessoa começa a mexer nas bobinas, acontece exatamente isso, que a situação que a gente encontra nesse rádio, que é deplorável, é lamentável essa situação. As bobinas estão aqui, ó, a parte de cima, a parte plástica, onde é preso os ferrites do núcleo da bobina, ela está completamente destruída. Eu vou tirar uma aqui para vocês verem. E infelizmente nesse rádio todas elas estão assim. Olha a situação disso aqui. Isso aqui não deveria estar assim. Isso aqui é porque alguém fez isso em algum momento. Seja o proprietário ou alguém que pensou que poderia eventualmente resolver um problema do rádio mexendo nas bobinas. Então a pessoa não tem a ferramenta correta, que é a chave de calibragem, né? Tem vários tipos de chave de calibragem, essa aqui é uma delas. E aí acaba destruindo essa parte plástica, né? O pior, se for um outro modelo de rádio em que não usa essa parte plástica aqui, onde o ferrite está preso, ó, aqui está o ferrite, se for um outro modelo de rádio, acabam quebrando o núcleo de ferrite, e aí geralmente, por exemplo, no B481, nós enfrentamos esse problema com até certa frequência.
alguém mexe nos núcleos e aí o que acontece? O núcleo acaba se quebrando e fica preso lá dentro da bobina. E é um grande problema. Tem um vídeo aí no canal sobre isso. Então, olha a situação disso aqui. Como é que eu vou resolver isso agora? Eu não posso deixar esses núcleos desse jeito. E por que eu estou mexendo neles? Porque o rádio está completamente desalinhado. Se esse rádio estivesse calibrado, eu não estaria mexendo, porque não precisa. Mas olha só, todos eles estão desse jeito, né? Olha só, é triste uma situação assim, porque a gente vê um rádio clássico, um B470, que é um rádio raro, já não é tão fácil de encontrar um rádio desses em boas condições. Aqui nesse caso o proprietário tem muita sorte, porque ele acabou, um desses rádios ele ganhou do seu sogro, o outro ele me relatou, mas eu não lembro exatamente, mas esses rádios ficaram muito tempo guardados, e hoje nós estamos ajudando o proprietário, devolvendo aí a funcionalidade, a beleza para os rádios. Aqui estão os núcleos de ferrite então, todos eles estão danificados. Eu vou ver se tenho na sucata esses núcleos em melhores condições, espero que eu tenha, mas se eu não tiver, eu vou ter que fazer um reparo, um mínimo reparo aqui para devolver um pouco a beleza para isso aqui, a estética, depois fazer a calibragem do rádio. E o que a gente faz depois que calibra, esse aqui eu já calibrei, ó, a gente coloca uma gotinha, mas olha, uma gotinha, duas no máximo, de cera de vela derretida aqui, né? Bem pouca coisa. Não é fazer uma lavagem de, como eu já vi em muitos rádios, pinga a cera de vela e lambuza tudo isso aqui com cera. Não é necessário. A cera é simplesmente para garantir que o núcleo não vai se mexer numa situação de transporte, de uso do dia a dia do rádio. Então coloca uma gotinha de cera e isso vai garantir. O que eu vou fazer agora? O rádio está aí alimentado, fonte simétrica, 4,5 e 4,5 volts, que é a forma como esse projeto foi desenvolvido, né? Ele tem um ponto central, 4,5 mais 4,5. Então, na bancada eu uso fonte simétrica para não precisar usar pilhas. Eu vou agora localizar esses núcleos aqui na sucata, se é que eu tenho, colocar aqui, fazer o alinhamento do estágio de FI do rádio em 455 kHz e aí depois montar ele na caixa, os dois serão montados na caixa e fazer a calibragem final, que vai ser aí sim a parte de calibração ou alinhamento dos estágios de RF, estágios osciladores, que está aqui então as bobinas e os trimmers. Legal? Eu espero que esse vídeo curto de momentos de bancada de sábado gelado aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos nesse momento 9 horas da manhã com uma temperatura de 2 graus e uma sensação térmica muito menor que isso, ok? Um abraço a todos, obrigado até aqui e até o próximo vídeo.